Olá, gente! Nesse vídeo eu vou fazer uma revisão do conteúdo que vai cair na V1 dos primeiros anos do ensino médio do Tiradentes e vou respondendo as perguntas que caíram no TA, tá? No TA foram feitas 24 perguntas, só que cada estudante respondeu a 5 delas, que foram selecionadas de forma aleatória. Nesse vídeo eu vou corrigir todas as perguntas, todas as 24. Quaisquer dúvidas que vocês tiverem, vocês têm meus contatos, mandem mensagem no Instagram que eu vou colocar aqui. E façam isso antes da prova, por favor, para que eu possa auxiliá-los de alguma forma. No mais, bons estudos, gente! Pessoal, bora então fazer o TA aqui como uma forma de revisão do conteúdo. Eu vou tirar o tempo, vou tirar esse Power Ups e bora lá então. As perguntas são 24, como foi falado, vão aparecer de forma aleatória, então pode ser que você não tenha respondido a essas perguntas que vão aparecer primeiro, tá? Então tenha paciência. A glândula produtora de insulina também produz. Quem produz insulina é o pâncreas, e o pâncreas também é o responsável pela produção de glucagon. A insulina vai ser responsável por colocar a glicose dentro das células e assim permitir a sua utilização. Então, as células só conseguem usar a glicose se tiver insulina, e o que faz com que a pessoa diminua a produção de insulina, quer seja por causa de uma questão autoimune, quer seja por questão de consumo excessivo de carboidratos, vai fazer com que a pessoa diminua, né, essa capacidade de colocar a glicose para dentro, aumentando a glicemia. Então, esse é um dos sintomas de uma pessoa que está com diabetes. O glucagon, que também é produzido pelo pâncreas, tem efeito contrário da insulina, ou seja, vai aumentar a quantidade de glicose presente no sangue. Calcitonina é produzida pela tireoide, e tem relação com o controle da calcemia, como a gente vai ver mais pra frente. Encontrar com ou com a crush gera uma resposta semelhante à de luta e fuga. Qual reação não esperada no encontro? Encontrar com ou com a crush, resposta de luta e fuga, tudo isso é um estímulo estressante. Nós temos uma parte do nosso sistema nervoso, o sistema nervoso autônomo, também chamado de vegetativo. Ele se divide em dois ramos, o simpático e o parasimpático. O parasimpático está relacionado a relaxamento, né, a digestão, a uma manutenção da homeostase, enquanto o simpático é justamente o de resposta a esse estresse. Em resposta ao estresse, a gente precisa conseguir ver muito bem o nosso alvo, quer seja o nosso alvo de interesse afetivo, quer seja o alvo da porrada que a gente vai dar, ou então o local para onde a gente vai correr. Para isso, a gente precisa de uma dilatação das pupilas, permitindo uma maior entrada de luz. As pupilas funcionam como um diafragma de câmera fotográfica, então na realidade a pupila se dilata em resposta ao estresse. Essa é a que está errada. A salivação é inibida, porque o foco aqui não é digestão, o foco é justamente correr, lutar, ou então ter a sua atenção direcionada para a crush. Por isso aquela sensação de boca seca. A vasodilatação periférica vai levar mais sangue para os nossos músculos e tecidos, permitindo com isso uma maior nutrição e oxigenação. E a frequência cardiorrespiratória aumentada também faz com que a gente bombeie mais sangue para os tecidos e também tenha um aporte maior de oxigênio. Então, é a contração das pupilas que está errada. Em um neurônio em repouso, existe uma diferença na concentração de sódio e potássio. Existe mais sódio no meio extracelular e mais potássio no meio intracelular, o que é mantido por uma bomba de sódio e potássio, um transporte ativo. Devido a essa maior carga, essa maior
concentração de sódio fora, o meio externo fica positivo e o meio interno fica negativo. Então a resposta é: meio intracelular tem carga negativa e meio extracelular tem carga positiva. Então existe uma diferença de cargas. O neurônio em repouso é polarizado. Células do sistema imune responsáveis por produzir as células de memória, garantindo a imunização duradoura. Então, quando a gente se vacina, o que vai acontecer é que tem um simulacro. Então, a gente imita uma infecção por uma bactéria ou por um vírus. Os linfócitos B têm a capacidade de produzir essas células que têm uma alta durabilidade, duram 10 anos ou mais, e vão permitir uma produção grande de anticorpos de modo rápido e eficaz. Com isso, caso a gente se exponha a esse micro-organismo de verdade, ou, novamente, a gente fica protegido e não adoece. Então, quem faz isso são os linfócitos B. O linfócito T pode auxiliar linfócitos B, pode controlar e regular a resposta imune e também pode danificar células que possuem alterações, como, por exemplo, células tumorais e células infectadas por vírus. Os linfócitos NK, Natural Killer, têm uma função semelhante ao linfócito T, que destrói essas células alteradas, tá? Então, quem produz células de memória é o linfócito B. Vamos para a próxima, então. As pílulas anticoncepcionais convencionais são compostas por 2 hormônios, sendo eles: a pílula anticoncepcional simula uma situação de gravidez, mantendo os níveis de estrógeno e progesterona elevados, e com isso o nosso corpo não amadurece mais folículos ovarianos e também não ovula. Existem as minipílulas, que têm somente progesterona, mas as convencionais têm esses hormônios ovarianos, estrógeno e progesterona. Vamos para a próxima. Hormônio responsável pela ovulação. A gente viu então que estrógeno e progesterona são hormônios ovarianos, têm como função preparar o útero para receber e manter o embrião, enquanto FSH e LH são hormônios hipofisários. O FSH amadurece os folículos ovarianos, no caso dos indivíduos femininos. Nos indivíduos masculinos, estimula a célula de Sertoli, que por sua vez estimula as células da linhagem germinativa, produzindo espermatozoides. Já o LH, nos indivíduos femininos, é o responsável pela ovulação, pela liberação do óvulo, e nos indivíduos masculinos é o responsável por estimular a célula de Leydig, a célula intersticial, a produzir testosterona. Então, quem libera o óvulo é o LH. Liberar L, fica aí o macete. Próxima. IST causada por um fungo. Falou em fungo, gente, já pode saber que é candidíase. Mas vamos continuar. Por um fungo comensal. Fungo comensal significa dizer que ele consegue viver no nosso corpo, ele vive tranquilamente se alimentando de restos celulares, de secreções, sem causar nenhum problema para a gente. Mas caso a gente tenha uma baixa no sistema imune, uma baixa hormonal, esse fungo se prolifera excessivamente, provocando então uma infecção cujo principal sintoma é coceira. Então é a candidíase. Vamos para a próxima. Tipo de transporte transmembrana responsável por manter os neurônios polarizados quando em repouso. A gente viu então que quem faz isso é a bomba de sódio e potássio. Fica jogando o sódio para fora, o potássio para dentro, e com isso mantém a concentração desses íons diferente no meio intra e extracelular. Os outros transportes são passivos e têm como objetivo manter a concentração dos dois meios igual. Então é a bomba de sódio e potássio. Hormônios produzidos pela neurohipófise. Só um adendo, gente. A neurohipófise é, na realidade, um prolongamento
do hipotálamo. Quem produz o hormônio é o hipotálamo, que é uma região um pouco acima, tá, gente? A neurohipófise é a parte neuronal da hipófise, sendo uma glândula completamente diferente da adenohipófise, tem diferente origem, diferente função, e ela produz 2 hormônios. O ADH, que é o hormônio antidiurético, que vai controlar o volume de urina produzido, tem como função reabsorver líquido e com isso deixar a urina mais concentrada, com menor volume. É o responsável então por controlar o volume sanguíneo e dessa forma também a pressão arterial. A ocitocina, por sua vez, tem papel de contração. Contração da musculatura do útero, promovendo o parto, contração das glândulas mamárias, promovendo a lactação. Além disso, a ocitocina também é produzida por relações interpessoais, fazendo com que as pessoas estabeleçam vínculos. É o hormônio da amizade. Então, ADH e ocitocina. Próxima. Não é um método contraceptivo de barreira. Métodos contraceptivos de barreira são aqueles que impedem o contato entre espermatozoides e óvulo, ou seja, a fecundação. Quem faz isso é o diafragma, que é uma barreira somente no colo do útero, permite então o contato do canal vaginal com pênis, com dedo ou com outras partes corporais ou objetos. Então, não protege tanto assim contra ISTs, apesar de ser altamente eficaz para prevenir a gravidez indesejável. E as camisinhas, tanto a masculina quanto a feminina. No caso, existe toda uma cobertura do canal vaginal ou uma cobertura total do pênis, impedindo o contato com genitália e outras partes do corpo ou objetos. Dessa forma, tem um papel mais preponderante, mais massivo na proteção contra ISTs. Também tem um outro método de barreira, que é a esponja. É uma esponjinha colocada na região do colo do útero, também tem esse papel de evitar o contato. E o DIU, então, ele não é um método de barreira. O dispositivo intrauterino, que é o que significa essa sigla, pode ser um método hormonal, no caso do DIU Mirena, e pode também liberar metais, que é o DIU de cobre, tornando o ambiente tóxico e com isso impedindo a fixação do embrião. Então o DIU não é um método de barreira. Ao chegar nos terminais axônicos, o estímulo elétrico promove a abertura de canais voltagem dependentes de cálcio. Então, esses canais de cálcio promovem a entrada desse íon. Com isso, as vesículas contendo neurotransmissores se fundem na membrana plasmática, fazendo a liberação dessas moléculas e, com isso, o repasse da informação para a célula seguinte. Então, esses canais voltagem dependentes permitem a entrada de cálcio. Próxima. Região do sistema nervoso central, onde se concentram os corpos neuronais. O neurônio, como a gente vai ver uma questão mais para frente, pode ser dividido em corpo celular, que é a região que contém o núcleo. É também uma região onde vão ficar os dendritos, que são os prolongamentos receptores de estímulos nervosos, e tem um prolongamento que vai ser para a propagação do estímulo nervoso, que é o axônio. O axônio pode ser envolvido por uma bainha de mielina, que é gordurosa, dando à região um aspecto esbranquiçado. Então, o corpo celular, o corpo neuronal, que não tem essa gordura, tem uma coloração mais acinzentada, por isso sendo chamado de substância cinzenta. Próxima. Em uma crise alérgica, é a célula responsável por liberar histamina e heparina. Neutrófilo e macrófago são células relacionadas à fagocitose, à ingestão de corpos estranhos, enquanto eosinófilo e basófilo estão relacionados a processos alérgicos e também a verminoses. O basófilo tem grãos no seu interior, grãos contendo histamina e heparina, que são mediadores inflamatórios. A histamina promove uma maior permeabilidade vascular, ou seja, fica saindo plasma do sangue,
e se acumulando nos tecidos, o que provoca o inchaço durante uma crise alérgica. Se esse inchaço acontecer na região de glote, pode levar a uma asfixia, e se essa perda de líquido de plasma acontecer massivamente no corpo inteiro, pode acontecer um choque hipovolêmico, que é uma redução considerável do volume sanguíneo, o que leva a um menor aporte de nutrientes e oxigênio para os tecidos, comprometendo então o seu funcionamento. Já a heparina tem ação anticoagulante, permitindo um aporte sanguíneo para a região, e com isso uma tentativa do corpo de controlar esse estímulo que está causando alergia. Então quem faz isso é o basófilo. Tem uma célula semelhante no tecido conjuntivo, que é o mastócito, que também produz e libera esses mediadores inflamatórios. Principal excreta nitrogenada de seres humanos. Nos seres humanos, a gente tem como produtos o metabolismo de coisas que contém nitrogênio, ou seja, proteínas e também proteínas e deu branco, ácidos nucleicos, DNA e RNA. Essas excretas nitrogenadas que era para ser com X, tá, gente? Teve um erro de digitação, não é com S, é com X. Então, em seres humanos, o principal vai ser a ureia. Em seres que vivem na água, é a amônia. A amônia é muito tóxica e por isso vai ser liberada por organismos que vivem em meio à água para poder diluir essa substância. E ácido úrico, ao contrário, é o menos tóxico e normalmente vai ser produzido e liberado por organismos que têm um controle da quantidade de água presente, né, que não tem muito acesso a ela. Então, em seres humanos, a principal excreta com X nitrogenada é a ureia. Vamos para a próxima. IST viral, todas essas aqui são, associada ao desenvolvimento de câncer de colo de útero. O HPV promove a formação de tumores, conhecidos popularmente como verrugas. As verrugas que temos no nosso corpo de uma forma geral e também as verrugas genitais. Algumas cepas, ou seja, alguns subtipos do HPV, podem dar origem ao câncer de colo de útero. Da importância de fazer exame preventivo de forma regular e também da utilização de camisinha ou outras formas de proteção durante o relacionamento sexual. Então, a resposta é HPV. Estrutura do sistema nervoso central responsável pelo controle do equilíbrio. O sistema nervoso central é dividido entre encéfalo e medula espinhal. No encéfalo, a gente tem o cérebro, que é o responsável pelo aprendizado, pela memória. A ponte, que vai conectar o encéfalo com a medula espinhal. Cerebelo, que é o responsável pelo equilíbrio, então essa é a nossa resposta. E o bulbo, que é o responsável pelo controle cardiovascular. IST bacteriana que pode levar a lesões no sistema nervoso é a sífilis. Inclusive, por isso que a sífilis leva à formação de lesões ulceradas na genitália, que são indolores, justamente pelo acometimento de neurônios, de células nervosas da região. Caso ela não seja tratada, pode levar a danos no sistema nervoso central, inclusive levando a pessoa que a gente chama popularmente de loucura. Acredita-se que o Van Gogh, seria então sifilítico, ele era de fato na realidade, e que ele tenha cortado a sua orelha durante uma crise de loucura, né, provocada pela infecção. E o irmão dele, inclusive, morreu pouco tempo depois e também tinha sífilis. Neurotransmissor precursor da melatonina na glândula pineal, sendo produzido durante o período da manhã com iluminação solar. Quem faz isso é a serotonina. A serotonina é produzida durante o período de iluminação a partir do triptofano e à noite é convertida em melatonina. A serotonina dá a gente a sensação de felicidade, de bem-estar, e em países onde tem menos iluminação solar durante o inverno,
existem maiores índices de depressão, justamente porque ela depende de luz para ser produzida. E à noite é necessário uma escuridão, a gente tem que diminuir a exposição à luz para que ela seja convertida em melatonina na glândula pineal, sendo a pineal a responsável pelo controle do ciclo circadiano. O batimento flagelar dos espermatozoides tem início em qual estrutura? Os espermatozoides são produzidos no túbulo seminífero, mas no início eles não têm o flagelo funcional. Somente lá no epidídimo o fluido é reabsorvido, secretado com algumas modificações e então é aí que o espermatozoide começa a ter movimentação própria. Glândula que produz hormônio com ação antagônica à calcitonina. A calcitonina é produzida pela tireoide, ela é responsável pelo controle da calcemia, ou seja, da quantidade de cálcio presente no sangue e também nos ossos, e ela vai ter ação antagônica ao paratormônio, que é produzido pela paratireoide. Então, quem tem ação antagônica é o paratormônio produzido pela paratireoide. A calcitonina reduz o nível de cálcio no sangue e o paratormônio faz o contrário, aumenta. Os neurônios não têm contato direto com os capilares sanguíneos. Tem intermediário que vai ser responsável pela sua nutrição e também vai formar um suporte estrutural. Quem faz isso é o astrócito. Então, essa é a nossa resposta. A micróglia é uma célula fagocitária, fazendo uma limpeza e, com isso, uma proteção na região. O oligodendrócito forma a bainha de mielina e a célula ependimária faz revestimento dos ventrículos e também do canal medular. Aqui a gente tem um esqueminha mostrando as regiões do neurônio. Em número 1 tem os dendritos, que são os receptores do estímulo. Aqui a gente tem o corpo celular, onde se localiza o núcleo. E aqui a gente consegue ver as vesículas de neurotransmissores. Esse prolongamento é o axônio, que vai conduzir o estímulo nervoso em direção aos terminais, chamados de telodendros, telodendritos ou terminais axônicos, indicados por 4. O axônio pode ser envolvido por uma bainha gordurosa, a bainha de mielina, e nesse caso a condução do estímulo nervoso vai acontecer de nódulo em nódulo de Ranvier, essa região onde a bainha não está presente. Nesse caso, o estímulo nervoso é chamado de saltatório e é mais rápido e eficaz. A perda da bainha de mielina vai fazer com que a condução fique mais lenta, viu, gente? Então, o número 1 está apontando para os dendritos. Essa é a nossa resposta. Penúltima questão, estrutura do sistema nervoso central, responsável pelo controle da frequência cardiorrespiratória. A gente viu que é o bulbo, inclusive lesões no bulbo podem ser fatais. E a última e derradeira questão, o consumo de álcool aumenta a produção de urina porque inibe a liberação de ADH pela neurohipófise. O ADH, na realidade, como a gente viu, é o hormônio antidiurético. Ele vai promover a reabsorção de água e, nesse caso, como ele está sendo inibido, a água não é reabsorvida e vai sendo eliminada na urina. Então, inclusive, um dos sintomas de ressaca é a dor de cabeça por desidratação, pela perda de líquido, pelo consumo de álcool. Bom, gente, era isso. Eu espero que todos vocês tenham uma excelente prova e, é claro, que se preparem, viu? Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Vocês sabem meu contato, vocês podem me achar pelo Instagram, que vai aparecer aqui de novo. Então, beijo para vocês e até a próxima, gente!